de escola ou diretor escolar. Para que a gente possa falar sobre a recondução, é importante a gente visitar a resolução que trata do tema, e aí a gente vai entrar nas condicionantes desses processos, nos critérios, quem são os elegíveis, quem participa ou não. Então, no primeiro momento, a gente vai falar sobre a resolução, depois a gente vai observar juntos o painel de recondução, porque esse é o tema-chave aqui dessa live, e aí a gente vai falar sobre o painel, e hoje a gente está no momento qual é a data de hoje, dia 26. Hoje a gente finaliza as indicações lá no painel de recondução. Tá? Então, esse é o momento que o diretor ele vai lá na sua competência e decide aquele professor que vai dar continuidade, né, ao ensino profissionalizante no ano de 2025, tá? Importante agora, diretor, que você saiba quem são esses docentes que poderão, dentre os elegíveis, estar dando continuidade na sua unidade escolar no próximo ano, ok? Vamos lá no PPT, por favor? Então, vamos lá. A resolução que trata do tema, que é a recondução, ela é a resolução 71, que foi publicada em 7 de outubro de 2024, e aí a gente vai falar da recondução. Você viu que eu destaquei aqui que a recondução, ela é na mesma unidade, tá? Então, pode ser reconduzido na mesma unidade o docente que já atua no componente do ensino profissionalizante. Qual é a condicionante aqui? Precisa ter aulas ali disponíveis, né? Lembrando aqui que nós já passamos em atribuição pela atribuição dos docentes efetivos e não efetivos. Então, se no dia 27, que é o dia que a gente vai fazer a atribuição, a associação e a atribuição de aulas, precisa haver essa disponibilidade de vagas, tá? Então, a gente está falando de aulas. Pode passar, por favor. Ale, posso tirar uma dúvida? Pode, vamos lá. Falando em recondução, eles podem fazer a recondução tanto na unidade sede, quanto nas outras unidades que porventura o professor tem aula? Isso mesmo. Então, no ensino profissionalizante, né, Renan, foi indicado que esse profissional, no momento ali da contratação, ele tivesse a disponibilidade de trabalhar em mais de uma unidade. Isso. Então, essa é uma característica do profissional do ensino profissionalizante. Então, é isso mesmo. Ele vai poder ser indicado em mais de uma unidade. Okay? Perfeito. Vamos lá. Vamos aos requisitos. Os requisitos são esses. Ele tem que ter 90% ou mais de frequência em sala de aula, né? Qual foi o período apurado? É do dia 15 de fevereiro de 2024 até 31 de agosto de 2024. O que a gente não considera ali como frequência em sala de aula ou como uma presença. Não são consideradas as ausências, licenças ou afastamentos, tá? A gente não considera nenhuma licença ou afastamento, exceto convocações para a orientação técnica e o acompanhamento do docente de educação física nas competições escolares. Então, é excluído essa ausência, né? Essa ausência não, porque ele esteve presente, tanto na UT como no acompanhamento dos estudantes. Mas as demais ausências ou licenças e afastamentos não são considerados nesse período. O segundo é o quesito de diário de classe, 95% de registro de diário de classe. O registro é pelo próprio docente e o período que foi apurado também, de 15/2 a 31 de agosto. Aqui no registro diário de classe, a gente considerou, não é o lançamento do dia, é o lançamento dentro do período que o docente pôde lançar essa frequência, tá, do aluno. Então, a gente considera aquele registro que ele fez subsequente também. Pode passar, por favor. Aqui a gente vai falar de alguns pontos de atenção e são aqueles que a gente já começa a live falando, que essa indicação é uma decisão sobre a recondução do diretor, tá? O diretor, compete a ele a decisão sobre a recondução e ele tem a possibilidade, sim, de consultar os integrantes da gestão escolar e, se necessário, o conselho escolar, tá? Então, ele pode, sim, fazer essa consulta, mas a decisão compete a ele. Quando a gente está falando de recondução, a recondução ela é prevista neste ano de 2025 e nessa primeira etapa a gente fala do ensino profissionalizante. Os demais docentes que atuam tanto nas escolas regulares como nas parciais serão em outra fase lá em janeiro, mas agora em dezembro a gente já começa com o ensino profissionalizante, tá bom? Então,
como a gente já colocou que isso é feito no final do ano letivo, a gente encerrou o ano letivo no dia 17. E agora a gente passa para essa decisão lá no painel. Aqui também a gente já destaca que a portaria 42 do dia 19 de dezembro de 2024, ela define que o diretor deverá indicar na funcionalidade painel de recondução os docentes elegíveis que serão reconduzidos. A recondução, a gente reforça aqui, ela é condicionada à disponibilidade de aulas na unidade escolar, e o docente poderá ser reconduzido mesmo que não alcance a carga horária mínima de 25 horas, ou seja, 20 aulas, tá? Então, eu tenho lá uma disponibilidade de 10 aulas, pode reconduzir o docente. Eu tenho a disponibilidade de 6 aulas, reconduz o docente, tá bom? E aí, o que vai acontecer com esse docente para que ele possa ter a garantia ali do contrato, né, da continuidade e não entrar numa interrupção de exercício ou algo semelhante? Ele deve manifestar interesse para completar essa carga horária dele junto à diretoria de ensino, na fase que vai ser lá da diretoria de ensino, tá bom? E a data prevista em cronograma é em janeiro, ok? Pode passar. Ale, posso fazer 2 perguntas sobre esse slide anterior? O painel de recondução, ele vai estar disponível tanto na unidade sede quanto nas outras unidades também? Eles precisam fazer o apontamento dessa recondução nas outras unidades ou somente na sede? Isso, bem posto, Renan, porque o que aconteceu? Em primeiro momento, quando a gente fez a abertura do painel, ele só estava na unidade onde ele está classificado, mas a gente já fez uma atualização e agora, tanto na unidade de classificação como nas demais unidades onde o docente atua, ele já pode receber essa indicação, tá bom? Então, os diretores, né, podem fazer a indicação de um mesmo docente. Então, pode ser na unidade de classificação e nas demais onde ele tem também o seu exercício. Que a gente tem docentes até em mais de 2 unidades, Isso, né? Exatamente. Isso mesmo. Por isso então, a indicação de cada diretor, tá bom? Você poderia voltar no próximo, por favor? E sobre a questão do mínimo de 25 horas semanais, né? Que são as 20 aulas que a gente chama aí na rede. Então, se o professor ele for demonstrando interesse, o contrato, mesmo que não tenha aula, ele precisa demonstrar esse interesse, né? O docente ele precisa, é uma prerrogativa do docente que ele manifeste interesse. Senão a gente pode fazer até compulsoriamente, tá? Porque para que se tenha um contrato ativo, o mínimo de carga horária que esse docente tem que ter são 25 horas, que é da nova carreira, tá bom? E aí a gente fala de 20 aulas. Mas aí, vamos lá, na inicial eu só tinha disponibilidade de 12 aulas. Sim, atribui, a gente vai manter esse vínculo e durante o ano o docente deve manifestar interesse. Se na unidade a gente tiver a disponibilidade de mais aulas, o diretor chama o docente, informa que tem mais aulas e pode fazer essa atribuição para ele, tá bom? Ok. Obrigado, Ale. Imagina. Vamos lá. E aí a gente traz aí o cronograma, né? Como a gente falou, o painel ele ficou disponível a partir do dia 19 e hoje ele se encerra, né? Dia 26/12. E esse é o momento que o diretor vai ter lá para que ele, na sua competência, informe qual docente que será reconduzido para o ano de 2025. Bom? E a gente destaca aqui também que no dia 17 de janeiro, a gente começa também a fazer a recondução dos docentes categoria O nas escolas de tempo parcial. Que aí, o que aconteceu? Quando a gente divulgou o cronograma, os docentes das escolas de tempo parcial que não atuam no itinerário profissionalizante entenderam que eles seriam atendidos agora. Não é esse momento, tá? Esse momento é do ensino profissionalizante. Em janeiro, a gente vai tratar os demais docentes. Tratar não, atender os demais docentes que atuam nas escolas de tempo parcial, que será no dia 17. E aí a gente coloca para vocês o caminho, né, da disponibilidade do painel de recondução. Ele está em atribuição inicial 2025, painel de recondução categoria O. Tá? O acesso ao painel ele é dos supervisores de ensino, que podem consultar ali o painel para verificar as indicações, a comissão de atribuição, os diretores de escola, o diretor escolar e também o vice-diretor, tá? Nas unidades em que a gente não tem o diretor. O GOI também tem acesso? O GOI ele tem acesso, se eu não me engano, para consulta, tá? Mas ele não pode dar a indicação, somente o diretor de escola. Mas eu vou confirmar, tá? Eu confirmo isso, Renan. Então, vamos lá, ao próximo. Isso. Aí a gente vai agora demonstrar como que essa indicação vai ocorrer lá no painel de recondução.
Quando você abre na sua unidade o painel de recondução, você tem essa lista. Ali onde está o nome a gente apagou e o CPF, mas essa lista, ela representa a lista de uma unidade escolar lá da Leste 4, na qual eu obtive aqui o print da tela. Então, vamos pegar o primeiro caso ali. Eu tenho um docente categoria O, que tem de presença 94,97%, tá? Então, ele tem lá a presença dele, está dentro do critério, que é 90%, e o diário de classe 100%. Você vê lá que tem uma mãozinha, né, um joinha para cima, indicando que ele é elegível. Então, o diretor vai ali, naquela última coluna, indica se ele quer reconduzir ou não. Se ele clicar em reconduzir, ok. Se ele deixar em branco, a gente entende que você não quer reconduzir este docente, tá bom? Então, aquele que você quer reconduzir, você vai ticar. Vejam que se a gente está falando aqui de recondução, muda um pouquinho a característica do que era o painel anterior. Se é um diretor de uma unidade PEI, lá tinha realocação, que era que você falava que o docente não daria continuidade na mesma unidade. Ele ficaria disponível para entrevista em outra unidade. Aqui não, você vai ratificar, né? Você vai falar que esse docente continua na sua unidade. Então, se você quer reconduzir, você vai fregar ali. Você vai reconduzir. É como se você dissesse um sim ali, tá? Então, se eu quero reconduzir esse primeiro docente, vou lá e tico. Aí tem o segundo ali, o terceiro. Quando a gente vai chegar ali no quinto docente, note que a mãozinha ela indica para baixo, né? Ela está em vermelho. Então vamos lá, no critério de presença, esse docente ele não atingiu, ó, ele chegou em 85,93%. E aí ele não alcançou um critério que é de 90%. Logo que ele não alcançou, ele não é elegível à recondução. Mesmo que o diretor coloque ali um flag se ele conseguiu, acho que vai dar uma sinalização em vermelho, ele não vai conseguir. Ele não é elegível, então ele não poderá ser reconduzido, tá bom? Não pode haver associação de aulas para este docente. O que vai acontecer com esse docente, Alexandra? Ele vai participar, ele não é elegível à recondução, mas se ele tiver estiver no processo seletivo FGV deste ano, ele participa da atribuição conforme a classificação dele, tá? Então, ele vai participar conforme a classificação lá em janeiro, tá? Em janeiro ele participa da classificação, ele não tem a oportunidade de ser reconduzido agora. E a oportunidade de recondução é de já ter as aulas atribuídas agora em dezembro, tá bom? E se ele não é elegível, ele vai concorrer com os demais docentes lá na classificação, tá? Os elegíveis, nesse momento, eles já têm a sua atribuição de aulas. Tudo bem? Vamos lá. Outras informações, né, que são importantes da resolução 71. Vamos lá. O caso que o Renan falou. Eu tenho um docente que atua em mais de uma unidade. Esse docente, ele pode optar ele pode falar assim, eu não quero ser reconduzido, tá? Eu não quero mais essas unidades, a minha proposta é para outra diretoria de ensino, né? Eu não quero mais as duas unidades, ou eu não posso mais, eu não quero não, né? Eu não posso, então não é uma opção minha a recondução. Tudo bem, aí aquele processo que a gente comentou, ele vai concorrer pela classificação lá em janeiro, tá bom? Aí ele vai indicar lá e vai comparecer presencialmente e segue a classificação. O docente que foi reconduzido em mais de uma unidade escolar poderá optar pela permanência na escola de seu interesse. Então vamos lá, esse ano, né, a gente aumentou a oferta de aulas, né, do ensino profissionalizante, né, Renan? Exato. Então, se o docente ele quiser optar pela permanência em uma só unidade, se ele tiver lá 20 aulas, ele pode, tá bom? Então ele pode ter essa opção, ele vai ficar em uma única unidade, tá? O ano passado a gente indicava que ele ficasse só, que vocês disponibilizasse 10 aulas em uma e em outra. Este ano ele poderá optar pela permanência em uma única unidade desde que tenha a quantidade de aulas, tá bom? Então são 20 aulas, ok? Pode voltar. Quando a gente fala de recondução, é importante, eu acho que é esse daí, isso. É importante que a gente consiga dar informações para vocês que são apontamentos que os supervisores de ensino já nos passaram, que eram os diretores perguntando quais são os docentes que podem ser reconduzidos. Então, são os docentes das escolas
regulares elegíveis. Nesse momento no painel, o diretor fará a indicação dos docentes tanto do ensino profissionalizante como os que atuam nos demais componentes do ensino. Então, vamos lá, FGV, itinerários. Então, esses docentes serão indicados agora, tá bom? Você vai lá, indica ele a recondução. A atribuição... No mês de dezembro ela será para ensino profissionalizante, mas agora este é o momento do diretor fazer a indicação de todos os docentes que atuam nas escolas regulares que são elegíveis, ok? Docentes que atuam em unidades PEI no noturno são elegíveis, você pode indicar lá. Por que a gente tem que reforçar aqui que é no noturno? Docentes que atuam no PEI, é somente os docentes que atuam no noturno, tá? Então, porque no noturno a gente sabe que é o ensino regular, tá? Então, são os docentes que você pode indicar lá. Docentes que atuam nos componentes curriculares do itinerário de formação técnica profissional em unidades regulares, né? Ou no PEI. Então, se ele pode ser um docente do itinerário profissionalizante, tanto na escola regular como no PEI. Então, esse é aquele que você vai fazer a indicação lá no painel. E os docentes que atuam na modalidade de itinerância em unidades regulares, ou do PEI, tá? Ou do Programa de Ensino Integral, elegíveis. Aqui, pessoal, a gente tem que reforçar quem são os que podem ser reconduzidos e quem não pode ser reconduzido. Então, vamos lá. Mesmo que o nome dele apareça no painel, você pode fazer a indicação, mas ele não pode ser reconduzido. Então, ele não vai ter aulas atribuídas pela recondução. São os docentes contratados designados no PEI, credenciados, ou seja, que ocupam vaga no módulo. Para estes, foi utilizado que a avaliação de desempenho, onde o diretor de escola, o diretor escolar, definiu a continuidade na mesma unidade ou a realocação. Isso já foi feito. Para esses docentes, não cabe recondução. Quem permaneceu na PEI ou foi realocado foi pela avaliação de desempenho. Para esses profissionais, não existe recondução, tá? Então, você vai visualizar lá, o nome dele está lá. Por que o nome dele está lá, Alexandra? Porque na PEI, eu também tenho o profissional, o PAET. Então, o PAET, ele tem uma designação. Ele tem uma designação e está numa unidade PEI. Só que o PAET, ele não ocupa a vaga no módulo e o PAET, ele precisa constar no painel. Então, por isso que você observa os demais lá. Eu não posso excluir ele da lista. Mas a indicação dos docentes que ocupam vagas no módulo, que já tiveram a sua indicação na avaliação de desempenho, ela só vai estar lá. Eu preciso fazer indicação? Não precisa, tá? Do profissional que atua numa unidade PEI, que está ocupando uma vaga no módulo, participou do processo de credenciamento e que já teve a sua avaliação de desempenho, não precisa fazer a indicação dele. Mas do PAET você precisa, tá bom? E do professor que atua no ensino profissionalizante, que não tem o afastamento na PEI. Então, ele tem lá na PEI 10 aulas, né? 20 aulas, ele não tem, do regime de dedicação exclusiva, não faz parte, isso mesmo. Então, ele não faz parte do regime, ele precisa ser indicado no painel. E os que atuam no profissionalizante que fazem parte do regime. A gente tem tem casos de docentes do profissionalizante que têm a dedicação exclusiva. Então, eles têm lá dentro da unidade 32 aulas, né? Que é uma carga de 40. Então, ele pode ser um PAET ou um professor mesmo do itinerário profissionalizante. Então, esse você precisa indicar, tá bom, diretor? Porque ele não foi realocado, ele não teve a indicação lá pela avaliação de desempenho. Profissionalizante é aqui, cabe a recondução, tá? Docentes que foram contratados após o período de recondução, que foi 31 de agosto, não tem a possibilidade da recondução. Esse docente, ele vai concorrer na classificação em nível de diretoria lá em janeiro pela classificação do processo da VUNESP, da FGV, desculpa, da FGV, ok? Então, quem não pode ser reconduzido? Quem está designado no PEI, que é credenciado, que ocupa a vaga no módulo e que foi avaliar, que teve a sua indicação pela continuidade na mesma unidade ou pela realocação lá na avaliação de desempenho. Para esse docente, não cabe recondução.
exceto se é um docente que tem um regime de dedicação exclusiva, que atua como PAET ou atua no ensino técnico profissionalizante. E aquele docente que é do ensino profissionalizante e que não tem um regime de dedicação exclusiva, mas está em uma unidade PEI, tá? Só para reforçar isso, que não pode ser reconduzido. Os demais são aqueles que todos os docentes contratados nas escolas regulares que são elegíveis são candidatos à recondução. Aí compete ao diretor fazer essa avaliação, tá? Os docentes que trabalham que têm a sua classificação em uma unidade que é PEI, mas estão no noturno, não tem regime de dedicação exclusiva, eles também precisam ser reconduzidos, tá? Então, se compete ao diretor essa avaliação, tá? Desde que elegível, ok? Pode passar. E aí vamos lá sobre a frequência. Quando a gente vai lá no critério de presença, os docentes que foram contratados após o início do ano letivo, até o dia 31 de agosto, eles têm a proporcionalidade da frequência apurada. Então, a gente desconta aquele período que ele não estava com o contrato aberto e apura só a partir da abertura do vínculo. Então, ali ele tem a frequência apurada, tá bom? Vamos lembrar que na atribuição em 2024, muitos docentes foram contratados em março, tá? Então, a gente começa a apuração desde a abertura do vínculo dele até o dia 31 de agosto. Então, já está aplicado esse critério lá. Então, vocês podem observar que esse docente, ele não tem o período que ele não estava a partir do primeiro dia do ano letivo, que ele não havia sido contratado como desconto, como ausência, tá? Então, esse período é desconsiderado. O período em interrupção de exercício não conta como presença, tá bom? Não conta como presença, interrupção de exercício não conta. Então, ele é uma ausência, tá? O docente que esteve em interrupção de exercício é um contratado nosso, ele não terá essa contagem ali no critério de presença, ok? A atribuição de aulas, né, ela vai ser realizada na sede, lá na associação do professor na classe, conhecida como aba 2. Lembrando aqui que eu não coloquei no slide, a gente está falando de contratado. Se eu sou um contratado de 2021, eu posso ser reconduzido? Posso ser reconduzido, sim. Qual é o critério aqui? Ele está, nesse momento, com o vínculo encerrado. O vínculo dele foi encerrado no último dia letivo da escola. Vai aguardar essas aulas, precisam ser removidas do saldo, vai passar a quarentena. Quando ele fizer a abertura do vínculo, você pode associar essas aulas para ele. Ele pode ser reconduzido, sim. Os docentes de 2021, eles podem ser reconduzidos, sim. Tá bom, diretor? Só precisa aguardar, remove essas aulas do saldo, tá? No período de conferência lá, você remove essas aulas do saldo, aguarda ele fazer a abertura do vínculo e associa essas aulas para ele, ok? Olha, e esse período de quarentena vai bater certinho com o início do ano letivo? Vai bater certinho, porque foi no dia 17/12, tá? Então, quando a gente for abrir as aulas ali no momento do planejamento, do dia 29, ele já cumpriu a quarentena, ok? Okay. Então, ele vai poder ser atendido, tá? Então, 2021, sim, podem ser atendidos pela recondução. Então, cabe ao diretor aí definir se quer dar continuidade com esse docente, tá? Porque lembrando que compete ao diretor, dentro dos elegíveis, indicar a recondução ou não do docente, tá? Ok? Pode passar, por favor. E aí, a gente destaca qual o período da atribuição, né, da associação das aulas dos professores que atuam no ensino profissionalizante. Então, do dia 27/12 a 30/12, a gente tem tanto a recondução do projeto, né, que a gente fala que é o PAET, o Projeto de Apoio ao Estudante do Ensino Técnico. Então, o PAET já pode ser reconduzido, né? E também os professores que atuam no ensino profissionalizante, contratados. Então, tanto o PAET como o professor que atua no itinerário profissionalizante, eles podem ser reconduzidos no dia 27 a 30/12. Alexandra, como será essa recondução? Se a gente está falando de recondução, a recondução ela é feita pelo diretor de escola. Logo, essa associação de aulas, ela é pela aba 2. Então, o diretor já sabe que essas aulas estão disponíveis, associa as aulas a esse profissional. É uma recondução? Se você quiser fazer um atendimento presencial, você pode, ou não.
tá? A gente nunca coloca esse critério para o diretor. Nesse momento agora de recesso, se ele quiser, ele pode só avisar o profissional, né, que ele fez a recondução do projeto, mas a associação de aulas é do diretor ali pela aba 2. A diretoria de ensino vai acompanhar isso. Se a diretoria quiser fazer em conjunto com o diretor, ela também pode definir isso, tá? Então chama o diretor, vai lá na diretoria de ensino e fazem o conjunto. A gente não define o modelo, tá? Dessa atribuição, porque compete à comissão. Eles podem fazer online, por exemplo? Podem fazer online. Por isso que a gente deixa, né, para a diretoria definir. Tem diretores que trabalham muito bem, né, com o modelo online, pode fazer junto com o diretor, pode falar para o diretor associar e depois fazer essa conferência, pode fazer em conjunto com o diretor lá na unidade escolar, tá? Então, a recondução, ela é feita pelo diretor de escola ou diretor escolar, ok? Então, nesse dia, de 27 a 30, já vai fazer do PAET e também dos docentes, né, Ali? Isso mesmo. Então, o PAET já pode fazer o que do PAET você vai fazer lá em atribuição especial, né? Atribuir a carga horária do projeto. E para que ele possa ter a carga horária atribuída do PAET, ele tem que ter pelo menos uma aula, né, no ensino profissionalizante. Exato. Ele precisa ser um docente atuante no ensino profissionalizante para que ele possa ter a recondução do PAET, tá? Então, eu atribuí uma aula para este docente, né, na recondução, e já posso colocar a carga horária do projeto, tá? Olha, tem uma outra dúvida. Muitos supervisores me perguntam, me exemplificam assim, olha, eu tenho uma docente ou um docente que ele é muito bom, mas ele teve um probleminha ali, teve que tirar uma licença de saúde, e ele acabou perdendo esse PAET. Tá? Não está mais como PAET. Ele pode, o ano que vem, voltar como PAET? Ele pode ser feito a designação dele como PAET ou não pode mais? É assim, como é uma definição, compete ao diretor, né, a atribuição do projeto, então o diretor define, tá? Neste ano ele não pode ser reconduzido, então aqui ele não poderia ser atendido na recondução porque ele não tem o critério, como você colocou. Então ele só pode ser atendido como PAET lá em janeiro, concorrendo pelo processo, mas aí ele tem essa condicionante, ele tem que estar, né, tem que ter aulas atribuídas também, e ele tem que ter participado, ele tem que ter participado do processo seletivo da FGV deste ano, tá? Lembrando aqui, isso foi bom agora você lembrar, Renan, porque a gente precisa falar qual é o processo seletivo vigente nesse momento da recondução. O processo da FGV é feito no ano passado, dia 23, então ainda é válido até o início de janeiro. Então, nesse momento, quem tem o processo da FGV já pode ser indicado aqui, tá? E os docentes via contrato emergencial também podem ser indicados aqui, em dezembro. Lá em janeiro, é a lista única do processo FGV de 2024. Se ele não tiver inscrito, ele não poderá concorrer, nem ser indicado como PAET, tá? Perfeito. Quando a gente falar de 2024, quando for no dia 17, é dia 17, não é? De janeiro? Da FGV? 2021. 2021, obrigada, Renan. Imagina. No dia 20 e 21, qual é o processo que vai estar ativo naquele período? Vai ser o processo FGV de 2024. Então, se ele não estiver nessa lista, ele não poderá ser indicado, tá? Em janeiro, é a lista de classificação da FGV e a atribuição é em nível de diretoria e é presencial, tá? As diretorias divulgarão ali a classificação no site da diretoria de ensino e os docentes vão comparecer para ter a sua atribuição correndo à lista de classificação, tá? Então, vamos separar os dois momentos. Em dezembro, o processo seletivo válido é o processo da FGV de 2023. Cabe a recondução também dos docentes via emergencial que foram contratados em 2024, ok? Quando a gente falar em janeiro, é o processo FGV de 2024. Corre a lista de classificação e a atribuição é nível de diretoria. Então, a comissão de atribuição que fará essa atribuição de aulas, não é o diretor de escola nem o diretor escolar, ok? A recondução agora é pelo diretor de escola e pelo diretor escolar. Então, vamos fechar aqui. Recondução, nível de unidade. Acompanhamento pela diretoria de ensino. O formato online junto com o diretor presencial, com o diretor
a diretoria de ensino, a sua comissão, define isso. A gente não ingessa esse modelo, tá bom? Essa é uma definição da diretoria de ensino. Agora, quando a gente falar em janeiro, lá no dia 20 e 21, a atribuição é em nível diretoria de ensino, segue a classificação do processo FGV de 2024. Ale, agora uma outra dúvida. Em relação a... Muitos supervisores nos questionaram sobre a pontuação desses docentes que serão reconduzidos. Como é feito esse processo? Como que funciona lá em nível de unidade escolar? Isso. A pontuação da FGV, ela já foi divulgada, né? A gente já teve essa pontuação divulgada. O que o CEMOV fez agora? Ele fez a inscrição compulsória de todos os docentes que forem inscritos no processo FGV. E aí a gente vai gerar uma classificação. Vai ser o mesmo caminho que a rede já segue, tá? Eles vão entrar lá, vai ter o ensino profissionalizante e a sua lista de classificação, seguindo a pontuação da FGV. Daí amanhã já está disponível para eles, né? Isso. Provavelmente amanhã, eu confirmo, tá, Renan? Tá mas bom. era isso mesmo, né? A gente tinha previsto já amanhã estar divulgada a classificação, tá? E aí, lembrando que a classificação da FGV de 2024, ela será utilizada no dia 20 e 21, onde a atribuição ocorre em nível de diretoria de ensino. A recondução prevista agora, em dezembro, é em nível de unidade escolar, feita pela aba 2, pelo diretor da escola. Então, o diretor faz essa recondução lá, ele faz a associação das aulas. A diretoria de ensino pode fazer esse acompanhamento com o diretor lá na diretoria de ensino, ou ele faz na escola, eles acompanham. O formato é uma definição da comissão, tá bom? Então, vocês conversem com os diretores e façam a definição junto com eles. Mas essa atribuição para a recondução é em unidade escolar. Em 20 e 21, a gente tem a atribuição pela FGV atual, esse processo que foi do ano de 2024, pela classificação e a nível de diretoria de ensino, ok? Ale, muito geralmente, os diretores já até fizeram isso mentalmente, né? Já sabem quem vai colocar em cada salinha, tudo certinho. Quando é em nível de unidade escolar, é um cenário menor para se olhar, né? Então eles conseguem já visualizam, né, o quadro de aulas, isso, né? Então, é bom porque o diretor, o que ele fez? Ele já fez a gente já acompanhou a atribuição em nível de unidade, em nível de diretoria dos docentes efetivos, categoria A, e aí a gente fez também a dos não efetivos, nível unidade e diretoria de ensino, dos não efetivos, PNF. E hoje é a transferência, né, do F, e aí finaliza a atribuição dos efetivos e não efetivos. Quando a gente passa para amanhã, no dia 27, as aulas disponíveis no saldo já são as aulas disponíveis para que possa ser realizada a recondução, tá, do ensino profissionalizante. Então, o que eu não atribuí para o docente efetivo e não efetivo já está disponível para o docente contratado. Tá bom? Para o atendimento do docente contratado no ensino profissionalizante. Aí a gente, vamos relembrar, nesse momento a gente vai fazer do ensino profissionalizante. A gente não faz a recondução dos docentes que atuam nas unidades parciais, FGV ou itinerários, ok? Então a gente não faz nesse momento a deles. Exceto ainda, neste ano, a gente tem ainda a atribuição dos docentes que atuam nos anos iniciais, contratados também, tá bom? Então, os docentes dos anos iniciais, o diretor de escola que vai fazer a indicação no painel, eles serão atendidos ainda nesse ano, os docentes dos anos iniciais. E aí, só para reforçar, o painel, ele vai ficar disponível hoje, para que o diretor, né, ele começou no dia 19, vai até a data limite de hoje, para que o diretor faça a indicação de todos os docentes contratados, tá? Elegíveis, que vão atuar no ano de 2025 na sua unidade. A gente vai fazer a atribuição do profissionalizante em dezembro e dos demais em janeiro, mas o painel já está aberto para que você possa indicar a recondução, tá bom? Então Ale, faça essa recondução lá. Caso eles tenham algum probleminha de sistema ou discordem lá
da elegibilidade do docente? O que deve ser feito? Até o momento, é sempre com o diretor, ele tem que indicar isso para a comissão de atribuição, porque todos os casos que foram passados até o momento, que o critério de presença não tinha sido atingido, são docentes que estavam em interrupção de exercício. Esse período não conta, tá? Esse período não conta. Agora, se a gente está falando de um docente que ele estava em interrupção de exercício e dentro desse período ele atuou como eventual, ele é elegível, só que essa atribuição ela vai ser manual, o painel não vai demonstrar o período da eventualidade. Então, esse período, cabe ao diretor de escola comprovar e registrar em ata que essa atribuição está sendo feita, porque no período em interrupção, o docente atuou como eventual, tá? Então, é considerado como presença, esse período de eventualidade. Sendo comprovado, deve ser feito o registro em ata. Tá bom, diretor? Você precisa fazer o registro em ata. Tá, porque... então ele registra e faz lá a associação pela aba 2, Pela aba 2, somente se o docente, no período de interrupção, ele atuou como eventual. Agora, se a interrupção, ela está lá no período de 3 meses, 4, 2 meses, e ele não atuou como eventual, ele não é elegível, ele não pode ser reconduzido, tá bom? Não pode. Ele vai concorrer em nível de diretoria pela classificação dele no processo FGV. E os demais docentes também vão concorrer lá das escolas regulares pela FGV. E eles, então já que ele não pode ser reconduzido, ele não pode pegar aulas? Não é isso. Ele não é elegível à recondução, mas ele pode concorrer à atribuição pela lista de classificação do processo seletivo, ok? E agora, só reforçando, no ensino profissionalizante, ainda no ano de 2024, que é o período de recondução, os docentes que vieram via contrato emergencial poderão ser reconduzidos, tá? Então, eles podem ser reconduzidos somente agora, nesse período de recondução, se estiverem elegíveis. Se não estiverem, eles não poderão ser reconduzidos. E se em 2025, quando a gente fizer a atribuição no dia 20 e 21, ele não participou do FGV 2024, ele não poderá ser, e não terá continuidade. O contrato dele vai entrar em interrupção de exercício, tá bom? E aí, o que acontece? Ele só poderá ser contratado, ter aulas atribuídas se a gente precisar via emergencial. Ok? Mas se o contrato entrar em interrupção de exercício, ele não vai poder manifestar interesse em aulas, porque ele não tem um processo seletivo vigente, então ele não poderá manifestar interesse. Não manifestou interesse até 30 dias, a gente vai fazer o quê? A gente vai encerrar esse vínculo, ok? A gente encerra o vínculo, isso é importante destacar. Para aqueles que não têm processo seletivo vigente, ele teve a oportunidade de fazer o processo seletivo, ele não fez o contrato dele. Se ele não é elegível à recondução, o contrato dele vai entrar em interrupção de exercício e aí a gente pode encerrar esse vínculo, ok? Até 30 dias, sem manifestação de interesse, a gente precisa encerrar este vínculo, ok? Tem mais algum Perfeito. ponto? Não, tem algumas pessoas me perguntando aqui pelo WhatsApp se eu posso reconduzir só se o docente é PAET, eu posso reconduzi-lo somente nas aulas e não no PAET? Pode reconduzir somente nas aulas, tá? Então, se lá dentro da avaliação de desempenho dele, ele não teve uma avaliação considerada suficiente para que ele seja reconduzido como PAET, não tem problema. Pode não reconduzi-lo e reconduzi-lo somente nas aulas, tá bom? Ele é um bom regente de classe, mas no PAET ele não teve a mesma, né? Isso. O mesmo engajamento. Então, você outra pessoa perguntou, eu posso colocá-lo como PAET... e não reconduzi-lo nas aulas? Uma das premissas para que ele seja PAET é que ele tenha aulas atribuídas. Então, não pode. Ele precisa obrigatoriamente ter aula atribuída para ser PAET, tá? Isso mesmo. É bom reforçar, né, Renan? Esses pontos são os que a gente precisa. Bom, então, vamos voltar aqui, que eu vi aqui, eu acompanho um grupo de supervisores, né? Então, os supervisores falaram assim, o PEB1 ele poderá ser reconduzido? Desculpa, eu coloquei aqui que é recondução do PEB1. Desculpa, eu vou corrigir, tá? Este ano, a gente fez um processo seletivo da FGV, da VUNESP,
para os professores dos anos iniciais. Os professores dos anos iniciais, eles correm a classificação do processo VUNESP, desconsidera a informação, tá? Da recondução. Ok? Não cabe recondução dos anos iniciais, pessoal. Eu fiz uma confusão, então vou corrigir novamente aqui. Professores que atuam nos anos iniciais, que a gente chamava de PEB 1, né? Mas agora a gente está na nova carreira, eles não são reconduzidos, eles vêm pela classificação, tá? Pela classificação deles no processo seletivo VUNESP de 2024. E lembrando lá que a gente tem o papel do diretor de escola definir quem vai para a unidade dele, tá bom? Olha, eu recebi uma dúvida aqui. E aí, e os especialistas, tá? Que trabalham nos anos iniciais, esses cabem à recondução aqui, tá bom? Porque eles não são professores regentes de classe, então cabe à recondução. E quem atua na itinerância, tá, pessoal? Isso aí eu tinha colocado no slide. Obrigada aqui pela correção, tá? A Carla Seriani fez uma observação. Está confuso. Hoje é para todos elegíveis, além do ensino profissional? Isso mesmo. Então, a dirigente, ela colocou aqui pra gente. O painel, hoje é o último dia que ele fica disponível. E o diretor vai indicar quem? Todos os professores contratados elegíveis, né? Que atuam nas escolas parciais, na PEI no noturno, na PEI no profissionalizante, no PAET, que atuam na itinerância. Então, esses professores contratados, todos deverão ser indicados nesta data, tá? Então, nessa data, o diretor define pela recondução ou não dele. Então, ele indica lá no painel, né, no último campo, que se quer reconduzir, ele vai lá e flega, né? Coloca aqui, sim, ele ratifica lá que ele quer a recondução desse docente. Quem tem aulas atribuídas, né, neste momento? Os professores do ensino profissionalizante. Então, do dia 27 a 30/12, a gente já começa a atender aqueles que foram reconduzidos pelo diretor de escola ou diretor escolar. Então, a gente vai atender o ensino profissionalizante, ok? E lá em janeiro, a gente vai atender os demais profissionais que atuam nas escolas regulares, tá bom? Da FGV e itinerários das escolas parciais. Então, a recondução, ela é uma prerrogativa das escolas parciais e daqueles docentes que atuam na PEI, que são os do ensino profissionalizante com o regime de dedicação ou não, ou que atuam em uma unidade, estão classificados em uma unidade PEI, mas atuam na regular no noturno, tá? E aqueles que atuam na itinerância, que são deslocados para uma unidade PEI, ok? São esses profissionais que precisam da anuência lá, que o diretor vai lá e tica se ele vai ser reconduzido ou não, tá? Todos eles são indicados nesse momento no painel. Em dezembro, no dia 27, só o ensino profissionalizante tem aulas atribuídas, os demais em janeiro. Olê, Okay? Algumas pessoas estão reportando dúvidas sobre quem deve ser reconduzido, quem participou do processo seletivo de 2023 FGV. Esse pode ser reconduzido ou ele tem obrigatoriamente que ter feito o processo seletivo em 2024? Não é assim, pessoal. Ó. Qual o processo seletivo vigente nesse momento da atribuição? O processo seletivo vigente é o FGV de 2023. Tá? Então, cabe a recondução dos profissionais que vieram via o processo FGV, porque é recondução. Então, quem fez o processo FGV 2023 pode ser reconduzido, correto? Isso, correto. E os que vieram via emergencial e fizeram em 2024. O processo seletivo em 2024, certo? Certo. Os que fizeram em 2024, eles serão atendidos em nível diretoria no dia 20 e 21 pela classificação da FGV. Não cabe recondução de quem fez só o processo de 2024, tá bom? E não tem recondução, porque eles nem vão aparecer nessa lista. Nessa lista só aparecem os docentes que atuam no profissionalizante. Então, quem são eles? Os que a gente
contratou via o processo FGV de 2023. A recondução é para estes profissionais e aqueles que vieram via emergencial. Ah, ele veio via emergencial, Alexandra, mas ele não está elegível. Ele não será reconduzido. Ele poderá participar da atribuição em janeiro pela lista de classificação da VUNESP, se ele fez o processo. Se ele não fez, ele não manifestará interesse em aulas e ele não será atendido, tá? Ele não será atendido. Só se a gente precisar via emergencial no ano de 2025, ok? Certo? Perfeito. Deixa eu ver aqui mais algumas dúvidas. Tem algumas dúvidas que eu vou responder após a live, tá, pessoal? São dúvidas bastante específicas, então eu não vou mencionar aqui porque é uma dúvida mais específica, tá? Lá. Ale, professora da educação profissional que esteve em licença gestante no período de aferição de presença, pode ser reconduzida? No critério de presença não é considerada nenhuma licença ou afastamento, tá bom? Ele é um critério rígido, critério só é elegível à recondução os docentes que estavam regendo a aula, lá, o regente, ele estava na sala de aula. Esse é um critério específico para o presente, tá bom? Essa professora, ela vai concorrer à atribuição via processo seletivo pela classificação em nível de diretoria. Então, ela vai ter o período dela de licença, o período dela de licença maternidade respeitado e ela volta pela classificação, tá? Então, ela não deixa de participar, mas nesse momento é o critério de presença, que é 90%, e não se considera nenhuma licença, ausência ou afastamento, exceto quando o professor teve uma orientação técnica ou quando ele foi acompanhar aluno lá nos jogos escolares, tá bom? Em competições, né? Então, ele tem lá aquele código de afastamento. Então, ele sempre está com o aluno. Observe que ele sempre está com o aluno. Ou na sala de aula, ou acompanhando o aluno, ou numa orientação técnica para o aluno. Então, sempre é pensando no aluno. Esse critério de presença ele é específico do aluno, que é a possibilidade da recondução, tá? E os docentes que não estiverem elegíveis, eles continuam no processo de atribuição via o seu processo seletivo, que foi agora em 2024, né? Esse processo seletivo que a gente fez em 2024, FGV, e aí no dia 20, eles serão atendidos pela classificação, tá? Classificação. E se a docente estiver em licença maternidade, respeita o período dela de licença maternidade, no retorno, ela poderá manifestar interesse na atribuição durante o ano. Durante o ano, ela manifesta interesse. Uma pergunta interessante aqui, Ali. O docente elegível para educação profissional, categoria O, pode ter aulas de recondução na FGB também neste momento? É assim, ó, não é o momento da atribuição da FGV e nem dos itinerários, tá? Então, não é esse o momento que ele vai ser atendido. Esse momento é específico para o ensino profissionalizante. E a recondução, né? Não pode, tá? Não pode. Essa é uma classificação que é a classificação VUNESP, lista de remanescentes, que vai acontecer para os docentes contratados em janeiro. Aqui é só ensino profissionalizante, você não pode atribuir demais aulas, é só do ensino profissionalizante e carga horária do PAET, tá? Olha, nossa querida Carla, educação especial também reconduz? Não, educação especial a gente só está falando da itinerância, porque na itinerância a gente tem Por que a gente está falando da educação especial e da itinerância? Porque se eu não tenho espaço lá na minha unidade regular, esse aluno foi deslocado para uma unidade PEI, certo? E o professor está atendendo lá na PEI e está classificado lá, mas ele não é um professor de regime de dedicação exclusiva. Então, lá no painel, o diretor tem que indicar a recondução dele, tá? Porque ele é acompanhado nessa unidade escolar. Então, lá é a indicação, tá bom? É a indicação da recondução, não é a atribuição. A atribuição é somente dos docentes que atuam no ensino profissionalizante às aulas do itinerário profissionalizante. Não cabe mais nenhuma aula além do profissionalizante agora em dezembro, tá bom? E aí eu corrijo novamente o que eu falei de anos iniciais. Não cabe anos iniciais, recondução não cabe aos profissionais que atuam com o regente de classe, tá? Mas o diretor no painel precisa indicar aqueles demais profissionais que atuam nos anos iniciais, ok? O de educação física e o de artes, ok? Ale, os novos PAETs, eles devem iniciar lá no... Acho que estava como dia 28, né? De projetos.
Eu acho que esse é o seu planejamento, né, Renan? Se ele tá no dia 28, então a abertura do vínculo. Eu vou confirmar, mas eu lembro que o planejamento tava no dia 29 também. A gente precisa confirmar, tá? Tá bom, então a gente vai confirmar, tá? Sobre os novos. Só pra gente confirmar. Mas você pode, para ele ter a carga de PAET agora atribuída, ele precisa ser elegível Isso. e ter aula do ensino profissionalizante atribuída também. Nesse caso específico, segundo o relato aqui da pessoa que mandou, ele já tem. Ah, ele já tem? Tudo Já. bem. Tá. Então, provavelmente eu tô falando do efetivo de um F, né? É um efetivo. É um efetivo. Então tá. Inclui a carga de PAET dele para completar a constituição da jornada, compor, ou até mesmo para ele pegar a carga suplementar, tá? Esse daí você pode atendê-lo. Olha, outra coisa bastante polêmica, que a gente fez uma reunião, então esse foi um dos temas que deixou bastante gente em dúvida. O PAET no PEI, sendo professor RDE na FGB, tem que ter aulas exclusivamente no profissional para não contar no módulo? Sim, ele precisa ter aulas somente dos itinerários técnicos, tá? Se ele tiver aula da FGB, inevitavelmente ele vai contar no módulo, tá? Porque aí já vai fazer parte do módulo, já contabiliza, tá? Perfeito. A gente não consegue flexibilizar neste momento essa situação. Eu sei que isso atrapalha, tem professores que não vão querer e etc. Aliás, tem unidades que não vão querer, mas é isso. Nesse momento a gente não consegue flexibilizar essa legislação aí, tá? Então tem que ter aulas exclusivas do técnico. Vamos ver mais alguma aqui. Temos mais alguns minutinhos, né, Ale? Temos. Você precisa prosseguir com o slide? Eu só preciso reforçar quem... Você pode voltar no slide? Eu preciso daquele que é informações importantes, eu acho. Deixa eu só olhar com vocês. Pode passar. A Tereza da Aqui, Guarulhos do Sul esse mesmo. perguntou se os contratados que não têm PSS vigente, a extinção contratual vai ser a critério ou descumprimento? Tereza, você está falando dos contratos de 2021, né? Já foi uma extinção automática, tá? Por causa do período de 3 anos. Então, é critério da administração, tá? Então, já foi feito, tá? Já foi enviada essa extinção automática. Ela só vai processar e ela já está em andamento, tá bom? A diretoria não precisa realizar essa extinção. Essa extinção, ela é após o período de 3 anos, quando ele completa lá no último dia letivo, essa é uma extinção nossa, tá bom? Então, eles terão o contrato extinto e retornam num novo vínculo, tá? E o professor auxiliar pode ser reconduzido agora? O professor auxiliar está falando da educação especial. A gente não está tratando da educação especial, é só ensino profissionalizante. Não se trata de educação especial. A gente observou aqui que itinerância, eu posso ter um professor que atua numa unidade P, porque é uma unidade onde tinha um espaço para o atendimento deste aluno, e logo eu tenho que avisar o diretor aqui que ele precisa indicar essa recondução ou não. Tá? Então é a indicação no painel, a gente não fala de atribuição, tá? Não é a atribuição da educação especial, é do ensino profissionalizante. Eu acho que é isso de dúvida, assim, mas deixa eu só verificar aqui não também. tão específica, mas geral. Então, ó, deixa eu reforçar aqui no slide, né? Ó, quais os docentes contratados que podem ser reconduzidos? Docentes das escolas regulares e elegíveis. Então, no painel, qual é o momento? O diretor indicar os docentes das escolas regulares, essa é a indicação do painel, tá? Porque a live hoje, a gente falou de atribuição, mas a live hoje ela é do painel de recondução. É que eu preciso falar para você, diretor de escola, diretor escolar, que hoje é o último dia para que você faça as indicações lá dos docentes que serão reconduzidos. Então, são todos os docentes contratados das escolas regulares elegíveis, os docentes contratados que atuam em unidade P no noturno, porque é ensino regular, né, que estão elegíveis, os docentes que atuam nos componentes curriculares do itinerário de formação técnica profissional em unidades, né, regulares, ou no PEI, elegíveis. E aí, quando a gente fala de PEI, eu posso ter um professor do itinerário de formação técnica profissional
que está no regime, que ele é PAET, né, e também tem a carga lá do ensino profissional, ou um que tem 32 aulas. Então, ele tem um regime de dedicação e ele precisa, sim, ser indicado neste momento, tá? E os docentes que atuam na modalidade de itinerância em unidades regulares ou do PEI elegíveis. Então, a gente só reforçou aqui, porque esse é o momento do painel, tá? Então, quando a gente está falando da educação especial da modalidade de itinerância, a gente está falando da indicação no painel e não de atribuição. E aí vamos falar sobre quem não pode ser reconduzido. Eu incluo aqui na lista docentes dos anos iniciais, tá bom? Docentes dos anos iniciais não podem ser reconduzidos. Então, os docentes contratados, designados no PEI, credenciados, que ocupam vaga no módulo, eles não são reconduzidos. O que definiu a permanência dele lá na PEI no ano de 2025 foi a avaliação de desempenho, tá? Então, ele aparece na lista. Por que, Alexandre, eles estão aparecendo na lista? Você pode fazer a indicação, desconsidera ela lá, não precisa indicá-lo, tá bom? Pode desconsiderar. Por quê? Eu precisei colocar todos os docentes que estavam no regime de dedicação exclusiva, porque senão eu não puxo o PAET, que está no PEI, tá? Ele precisa aparecer aí. Então é por esse motivo que os demais estão aí, mas não cabe recondução para eles. Você só precisa indicar se ele é um profissional do ensino profissionalizante, que tem um regime de dedicação exclusiva, e o PAET, tá bom? Os demais você desconsidera. Não cabe recondução para quem está credenciado, quem está alocado na PEI e quem é do regime de dedicação exclusiva da PEI, tá? Que ocupa vaga no módulo. E os docentes contratados, né? Eles não podem ser reconduzidos, são os docentes contratados que vieram depois do período da recondução. Então, a data limite foi 31 de agosto. Se ele foi contratado no dia 1º de setembro, ele já não pode ser reconduzido. Ele concorre pela classificação do processo FGV em nível de diretoria no dia 20 e 21, ok? Ale. Oi. Uma pessoa um pouquinho rebelde está perguntando assim: se o diretor não confirmar a recondução no verdinho, o que vai acontecer? Então ele definiu que ele não é elegível, tá? Ele não vai ser reconduzido na unidade dele, ele não tem aulas associadas. Essas aulas, elas vão para o saldo para que seja disponibilizada pela classificação da FGV e os docentes sejam atendidos em nível de diretoria. Então, vai ser a concorrência lá no dia 20 e 21. Se o diretor não indicar esse profissional para a recondução, ele não será atendido naquela unidade neste momento e vai concorrer se ele estiver inscrito no processo FGV de 2024, tá bom? Se ele não tiver inscrito, esse docente vai provavelmente entrar em interrupção de exercício, não vai conseguir manifestar interesse em aulas, até 30 dias que ele não manifestou interesse, a gente pode encerrar este vínculo, tá bom? A critério da administração. Ou seja, é bom fazer. É bom fazer se o diretor... Ele é uma competência sua, diretor. Então, você decide se você vai reconduzir ou não este profissional na sua unidade. A avaliação compete ao diretor, tá? Então, esse é o momento da sua decisão. E aí, se você decidiu que ele não será reconduzido na sua unidade, às vezes eu e você, Renan, somos 2 diretores. E eu perguntei para você: Renan, você vai conduzir o professor? Vou. Renan, você tem 20 aulas aí? Tenho. Então, e o professor? Já decidiu pela escola do Renan, eu nem vou reconduzir. Então pode ser isso, eu não vou reconduzir porque o professor quer ficar na escola, na unidade do Renan, não quer ficar na minha unidade, tá? Porque lembrando, quando o docente ele é indicado em mais de uma unidade na recondução, ele decide. E aí o diretor já sabe da opção dele e optou por não reconduzi-lo, tá bom? Então essas aulas ficam disponíveis no saldo para atribuição dos demais docentes que concorreram no processo FGV em 2025, tá? O processo de 2024 válido para o ano de 2025. Ale, tem algumas pessoas ainda pedindo para repetir a questão do PSS 2023 e 2024. Tá bom, então vamos lá. Este ano de 2024... Qual foi a classificação que a gente seguiu para a atribuição de aulas, né, para o atendimento dos candidatos aí? Foi o processo FGV de 2023. Esse processo, ele é válido até o início
de janeiro. Então, como nós estamos em dezembro e a gente vai trabalhar com a recondução, quem fez o processo FGV de 2023 será atendido agora na recondução, se ele é elegível e o diretor indicou. A Alexandra, ele fez o de 2023, mas ele não fez o de 2024. Então, se ele está elegível e o diretor indicou a recondução dele, ele poderá ser atendido. Ele tem aulas atribuídas, porque esse é o processo seletivo vigente nesse momento, em dezembro. Ah, ele não fez o de 2024 e o diretor não indicou ele para recondução. Se ele não fez o de 2024, esse contrato dele vai entrar em interrupção de exercício, ok? Vai entrar em interrupção de exercício, como em 2025 ele não fez o FGV de 2024, ele não vai poder manifestar interesse, ele não segue a lista de classificação, não será atendido na diretoria de ensino, ele só retorna se a gente precisar via emergencial, se a gente não precisar, em até 30 dias, a partir do início do ano letivo, ele não manifestou interesse, esse vínculo será encerrado a critério da administração. A gente não precisa de um docente que não participou de um processo seletivo e que não pode manifestar interesse em aulas. Ele precisa ter um processo vigente naquele ano, tá? Tá bom? Em 2025, é o processo FGV de 2024, no qual vocês terão acesso à classificação, o atendimento será em nível de diretoria de ensino, e aí vocês vão seguir a classificação. Se esse docente que fez o de 2023 nesse ano não está elegível, não fez o de 2024, não tem atendimento para ele na atribuição inicial, ele não tem. Durante o ano ele concorre se tiver emergencial, tá bom? Será que, eu acho que ficou claro, né? Vamos ver. Consegue do processo? Eu acho que tá acabando o nosso tempo, né? Nosso tempo, tá bom? Ó, tem uma pessoa perguntando se o professor que não quer ser reconduzido em uma escola, o diretor deverá ter a indicação para recondução, certo? Sim. Vamos lá, você, diretor, reconduziu o docente, ele não quer continuar na sua unidade, ele já falou para você que ele não vai ficar na unidade. E então, para ele mudar de unidade, ele precisa ter das 20 aulas? Não muda, tá? A recondução é na unidade onde ele atua. Não cabe transferência, ele não pode indicar outra unidade. Recondução é só na mesma unidade. Caso ele já tenha aula naquela unidade, quer permanecer naquela, ele pode. Tem a obrigatoriedade de ter 20 aulas? Não tem a obrigatoriedade de ter 20 aulas, mas precisa ter aula, tá bom? Diretor, se já não tem aula na sua unidade, não cabe a recondução. Porque você vai reconduzir um profissional que não tem aulas para atribuir em 2025? Então, se não tem aulas na sua unidade do itinerário profissionalizante e ele é um docente do profissionalizante, não cabe recondução porque não tem essas aulas disponíveis. Caso na outra tenha, mesmo que tenha menos de 20, ele pode ficar na outra, Pode ficar na outra, tá? Agora, se não tiver aulas na sua unidade, não cabe reconduzir, tá bom, diretor? Então, não cabe recondução se não tem aulas disponíveis. Lembrando que a recondução, ela do ensino profissionalizante, ela ocorre agora. Quando a gente chegar em 2025, a gente segue a lista de classificação da FGV. Não tem lista de reconduzidos, tá bom? Não tem isso. A gente segue a classificação da FGV. Ok? Não cabe atendimento de reconduzidos em 2025, é só a lista de classificação da FGV. Então, vamos reforçar aqui. Se não tem aulas na sua unidade, não cabe recondução, tá bom? Não cabe recondução. Se tem aulas na sua unidade, cabe recondução. Se você reconduzir um docente e ele optou pela outra unidade e lá ele teve o atendimento das 20 aulas, então, na sua unidade, você deixa essas aulas disponíveis para o atendimento em janeiro. Alexandre, eu atribuí as aulas e o docente agora falou que não quer ficar na minha unidade. A gente vai ter o tempo aí para que você possa desassociar essas aulas aí no recesso e essas aulas elas ficarem disponíveis para a gente atender os docentes que vêm pelo FGV 2024, tá bom? Acho que a gente reforçou. Pessoal, deem uma olhadinha novamente, vou reforçar para vocês lerem a portaria 42, lá tem todas as datas bonitinho, tá? Lá tá falando tanto das datas de recondução, que vai acontecer de 27 a 30,
quanto da data dos novos, de FGV, que vai acontecer no dia 20 e 21. É importante compartilhar essa portaria com os diretores de escola. É importante que seja lida, anotadinha, tudo direitinho da portaria, tá bom? Para não perder a data, não fazer nenhum processo errado, pelo amor de Deus. E aí, diretor, observe, tá bom, na associação de aulas do professor, se esse docente já teve aulas atribuídas em uma outra unidade, para você não passar o limite de carga horária, tá? Porque aí você quer atendê-lo, ele já foi atendido na outra unidade. Então, observe, às vezes ele conseguiu ser PAET na outra unidade, teve aulas do itinerário profissionalizante, já está no limite de 32. Não associe aulas para este profissional, tá bom? As aulas da sua unidade, elas serão disponibilizadas para 2025 e a gente atenderá a classificação do processo FGV de 2024, ok? Então tem que observar, tá bom? Observe se ele já teve aulas associadas na outra unidade. Se ele não teve, associa respeitando o limite da carga horária, ok? Aqui uma pessoa me fez uma pergunta na recondução para completar a carga docente. Posso atribuir aulas em uma escola que está iniciando agora no programa? Pelo que eu entendo, você está falando de um PAET, é isso? Que precisa de aula? Não entendi bem a pergunta. Mas... eu entendi, ó. Veja se eu entendi. Quando a gente fala de recondução é uma oportunidade dos docentes na unidade onde eles estiveram no ano de 2024 de dar continuidade ali com os alunos, com o projeto ali da unidade escolar. Não cabe recondução em uma nova unidade. Não cabe recondução. É que, na verdade, nesse momento é só recondução e depois ele vai para a diretoria para completar para pegar mais aulas, Renan. tá? Isso mesmo. E aí ele vai para a diretoria de ensino e ele concorre pelo FGV de 2024, pela classificação, tá bom? Lembrando que a gente vai ter um listão, tá? Então tem muita gente perguntando, mas como assim? Ele vai participar junto com os da FGV? Sim, porque ele vai ter uma pontuação maior, né, pela lógica, se ele já estava ministrando aula nesse ano, classificação, né? Então ele vai estar lá dentro do listão e ele vai estar melhor classificado do que vários da FGV, né? Então vamos lá. Novas unidades que vão ofertar o ensino profissionalizante neste ano, né, itinerário profissionalizante, elas não participam da recondução. A recondução não é para novas unidades da oferta do ensino profissionalizante. Novas unidades, essas vagas ficarão disponíveis na atribuição em nível de diretoria de ensino, e aí os classificados vão concorrer a essas aulas, tá bom? E durante o ano, depois da atribuição inicial, o docente poderá manifestar interesse em outras unidades, ok? É a manifestação de interesse que acontece durante o ano, ok? Foi bem posto essa, né? Porque não pode confundir. Recondução só cabe na mesma unidade escolar, ok? Pessoal, tem algumas perguntas sobre o dia 20 e 21. Fiquem calmos, a gente ainda vai passar orientações mais assertivas para vocês. Vamos explicar esse processo de atribuição, como vai ser feito, tá? Vamos tratar nesse momento, vamos visar a recondução dos docentes e do PAET, tá? Que é bastante importante. Aí depois nós faremos uma reunião ou então enviaremos uma nova FAQ explicando direitinho para vocês, tá? Outra coisa, estão pontuando que tem algumas divergências do que a gente falou aqui com a FAQ que a gente mandou para vocês. Muito provavelmente tenha mesmo, tá? Mas a gente conserta e envia ainda hoje, tá bom? Uma coisinha ou outra, então não vai afetar tanto a recondução. E aí uma última informação que é importante, vamos lá, por que a gente tem o docente contratado na ausência de um efetivo? Se eu tenho aulas do ensino profissionalizante que é de interesse do professor efetivo ou do não efetivo F, essas aulas têm que ser atribuídas para este profissional, tá? Os contratados, eles precisam aguardar, os contratados, eles pegam aulas desde que eu não tenha nenhum A, nenhum F, né? Um efetivo ou um estável, que tem interesse nessas aulas e que podem pegar essas aulas, tá bom? Aí a gente precisa olhar a habilitação e a autorização deles. Ok? Agora, eu oferto para o contratado quando eu não tenho efetivos e não efetivos que pegaram essas aulas. Aí eu ofereço para o contratado,
ok? Então, a recondução, ela depende também, é uma condicionante da oferta de aulas. Então, eu preciso ter aula para reconduzir um profissional. Então, vamos lembrar, compete ao diretor a indicação da recondução quando tem aulas, né? Quando não tem aulas lá do ensino profissionalizante, eu tive professores efetivos e não efetivos que pegaram essas aulas, então não cabe recondução, ok? Depende da oferta de aulas também, ela é uma condicionante. Ale, me ajuda nessa? Vamos lá. Tem um professor que está designado na PEI com carga horária na turma da educação profissional, IFGB, em outras turmas, e foi meu PAET com dedicação exclusiva. Para esse ano, não será possível mantê-lo como PAET? Dia 27/12, que é amanhã, já cabe a recondução do PAET. Então, você está falando aqui que ele é um docente que atuava na unidade PEI como PAET e tem aulas do ensino profissionalizante atribuídas. Amanhã você pode incluir a carga horária dele de PAET, tá bom? Cabe a recondução desse profissional. E aí, o que você colocou? Que ele tem que ter, é uma condicionante do PAET, ter pelo menos uma aula do ensino profissionalizante. Então, ele precisa ter uma aula do itinerário profissional, e aí a carga horária de PAET pode ser atribuída a ele, tá? E aí, o que o Renan colocou? Se ele tiver aulas do ensino profissionalizante, do itinerário profissionalizante e PAET, ele não é contado no módulo. Agora, se ele tiver aulas da FGV, mais ensino profissionalizante, mais a carga de PAET, ele é contado no módulo, porque ele pegou a aula da FGB, tá? Então, ele é contado no módulo. Agora, se ele tiver ensino profissionalizante e PAET, e aí deu 32 aulas, ele já é um profissional que pode receber o regime de dedicação exclusiva e não é contado no módulo. É a mesma regra que a gente aplicou ano passado, né, Renan? Não tivemos mudança nisso, tá? Do PAET. Mas se vocês quiserem, a gente coloca no documento também, né? As regras do PAET, né? Isso. Tá bom? Então, pessoal, eu vou encerrar, a gente estendeu um pouquinho além. Essa apresentação, acho que ela já vai ficar disponível para vocês. Eu só vou incluir a informação ali no slide que tem os docentes que não podem ser reconduzidos. Faltou indicar ali que os docentes que atuam nas unidades de anos iniciais, atuam como regente de classe, eles não podem ser reconduzidos, tá bom? Então, só para reforçar aqui, tá? E aí eu mando o slide para vocês. Outro ponto, quem vai ser atendido na recondução? O diretor vai indicar quando tem aulas disponíveis, nesse momento ele vai indicar todas aquela lista, aquele rol lá que a gente colocou dos contratados que podem ser reconduzidos, tá bom? Exceto docentes dos anos iniciais, exceto docentes que atuam na PEI, que foram credenciados na PEI e que fizeram avaliação de desempenho e já estão lá alocados, tá bom? Ou realocados. Então, esses docentes não cabe recondução, tá? E na recondução que vai acontecer agora a partir do dia 27, quem pode ser atendido são os docentes que têm o processo FGV de 2023 e os que vieram via emergencial, elegíveis, ok? Aí, se ele não foi elegível e não tem aulas para ele, ele não vai participar da atribuição? Se ele fez o processo FGV de 2024, ele participa da atribuição no dia 20 e 21 de janeiro, via classificação do processo FGV de 2024, tá bom? Então, a recondução agora, no painel, nessa data do dia 26, você, diretor, precisa indicar os profissionais que poderão ser reconduzidos, tá? E aí a gente está falando de todos os contratados que podem ser reconduzidos, ok? Você faz a indicação no painel agora, né? Hoje. Agora não. Hoje, tá bom? Até o final do dia você faz a indicação lá no painel. E serão atendidos ainda em 2024 os professores que atuam no itinerário profissionalizante. Os demais, o atendimento será em janeiro. E aí a gente volta numa outra live, né, em janeiro, para falar sobre a atribuição dos demais profissionais reconduzidos, ok? Obrigado pela atenção, e aí essa live, ela fica no repositório, tá disponível para vocês, também o PPT, e nos demais grupos aí a gente distribui. Eu vou só fazer uma correção lá para indicar que não podem ser reconduzidos docentes dos anos iniciais.